A mais nova participante do BBB, a nossa musa Graciane Barbosa, que já relatou outrora consumir 40 ovos por dia, passou seu primeiro dia no Big Brother Brasil e consumiu, pasmem vocês, somente 9 ovos. Estaria então Graciane Barbosa em apuros? A gente vai dar uma olhadinha nisso depois da nossa vinheta. Eu não sei se Graciane Barbosa está em apuros, mas o meu canal estará em apuros se você não deixar o like nesse vídeo, não se inscrever no nosso canal, não ativar o sininho para receber todas as notificações, para continuar recebendo conteúdos como esse. Afinal de contas, quem é que não está curioso para saber o que vai acontecer com a nossa musa? Será que ela vai perder toda a massa muscular que ela suou muito para construir até aqui? Pessoal, vamos dar uma olhadinha? Eu deixei um mapa mental para a gente conversar um pouquinho, principalmente no aspecto de catabolismo muscular. Essa talvez seja a maior preocupação, não somente da Graciane Barbosa, mas também da maioria das pessoas. Afinal de contas, tantos anos de treinamento físico e um consumo de proteína tão alto por anos também, será que não existe risco da Graciane perder toda a massa muscular dela? Para a gente descobrir isso, é importante que façamos algumas contas para ter essa compreensão. Afinal de contas, a literatura científica já nos entregou todo o gabarito do que é necessário para que nós consigamos manter e até mesmo aumentar nossos níveis de massa muscular. Pensando nisso, o primeiro dado importante que vocês compreendam é que existe um cálculo de proteína para a gente fazer baseado no quilo de peso, ou seja, no peso, e pelo que eu percebi, a dona Graciane deve pesar algo próximo de 80 quilos, tá? Uma pesquisa rápida que eu fiz no Google. E esse número é tão voltado para a questão do dia todo, como esses valores aqui, que são de 1,6 até 2,2 grama por quilo de peso corporal por dia todo. Já esses valores, 0,25 a 0,55 gramas por quilo de peso corporal por refeição, é voltado, como o próprio nome já está sugerindo, por refeição, beleza? Vamos fazer uma conta, pessoal, para a gente ter uma leve compreensão de qual seria a necessidade da Graciane Barbosa, por exemplo, em relação à proteína por refeição. Olha, se a gente pega uma calculadora e calcula então 80 quilos da Graciane Barbosa vezes 0,25, vamos para o limite inferior para a Graciane conseguir deixar comida para as outras pessoas da casa também, vezes 0,25, a Graciane precisaria então de aproximadamente 20 gramas de proteína para que ela conseguisse então maximizar a hipertrofia muscular dela. Ou, se a gente for para o limite superior aqui, 80 quilos vezes 0,55, a gente vai ter a demanda ou a possibilidade da ingestão de 44 gramas de proteína, ainda exercendo esse papel anabólico, muito provavelmente com uma potência um pouquinho maior. Pessoal, um ovo de galinha tem aproximadamente 6 gramas de proteína. Então, vamos fazer uma média entre esses dois valores? A gente calculou 44 mais 20 gramas dividido por 2, vamos considerar que a Graciane precisa em média de 32 gramas de proteína, perfeito? Se cada ovo de galinha tem 6 gramas de proteína no total, a Graciane precisaria estar consumindo 5,3, vamos arredondar para 5 ovos por refeição, para que ela consiga maximizar, otimizar a ingestão de proteínas delas. Se ela consumisse somente ovos, não consumisse mais nada na dieta dela, a gente vai conversar sobre isso também. Mas lembrem, pessoal, que esses valores são uma média. Se a gente pegar esse limite inferior aqui de 0,25 e considerar que a Graciane precisa então de 20 gramas de proteína, se a gente dividir isso por 6 para tentar descobrir quantos ovos Graciane precisaria consumir por refeição para estar fazendo ali o anabolismo dela, ela precisaria consumir algo perto de 3 ovos inteiros, de 3 a 4 ovos aproximadamente. Para além disso, pessoal, essa preocupação não pode ficar somente no campo da proteína, porque existem outros fatores que são tão necessários como a ingestão de proteínas para a gente conseguir manter essa massa muscular durante o programa. Então, o treinamento de força, por exemplo, o treinamento resistido, é um desses fatores. A gente precisa compreender que a Graciane muito provavelmente vai conseguir treinar, sempre teve academia no BBB, né? Então, muito provavelmente ela vai conseguir treinar lá, e isso já vai exercer um excelente estímulo na síntese de proteínas
musculares, o que a ciência chama como SPM. Então isso já vai ajudar muito a Graciane. Além disso, outra coisa que acaba ajudando muito a gente em relação a manter ou mesmo aumentar a massa muscular é manter no máximo uma dieta, por exemplo, voltada para emagrecimento, com déficit calórico, ou seja, a quantidade de energia que você consome em comparação com o que você gasta, no máximo leve. Se você conseguir se manter numa dieta normocalórica, ou seja, você gasta o tanto que você come, se você gasta 2.500 calorias por dia, você come 2.500, ou até mesmo fazer uma dieta hipercalórica, se você gasta 2.500, você come 3.000, num estado normo ou num estado hiper, você está mais propenso a ganhar massa muscular. Porque o teu corpo ele tem energia sobrando para fazer esse processo para você. Agora, se você não fizer um déficit calórico muito agressivo, deixar de consumir muita caloria, você também vai conseguir minimamente manter a sua massa muscular no processo, muito provavelmente. E esse déficit leve, pessoal, é muito tranquilo de ser feito quando a gente, por exemplo, consegue ter bons níveis de carboidratos e gorduras, para além da proteína. A gente sempre diz que o carboidrato ele exerce um efeito poupador de proteínas. Isso significa que o carboidrato é como se fosse um escudo. E quando porventura o teu corpo estivesse em risco ou estiver em risco de perder massa muscular, o carboidrato ele vai fazer essa defesa por você. Muito massa, né? Isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração também. Os ovos, pessoal, tem, além dessas 6 gramas de leucina por unidade, uma quantidade de leucina de 600 miligramas. Para quem não conhece, a leucina, pessoal, é um aminoácido onde quantidades de 700 miligramas até 3.000 miligramas também aumentam a síntese de proteínas musculares. Então, somente um ovo já seria capaz, especificamente falando da leucina, um ovo já seria capaz de potencializar isso daqui quase que na sua magnitude completa, mas claro, que a Graciane, por ser uma pessoa que treina muito, que tem demandas de proteínas maiores, demandas de quantidades de proteínas maiores, seria importante que ela tivesse aqui um aumento nessa ingestão de ovos. A gordura, o ovo tem na casa de 5 gramas, então é claro que se a Graciane, por exemplo, fizesse o consumo de 40 ovos por dia, como a gente viu na reportagem, essa gordura aqui tranquilamente extrapolaria a quantidade que provavelmente a Graciane gosta de consumir na rotina dela para conseguir se manter naquele condicionamento. Então, uma coisa que eu até falei no vídeo da Virgínia, pessoal, quando a gente come 40 ovos por dia, ou quando as pessoas dizem que comem 40 ovos por dia, ninguém está dizendo de ovo inteiro, tá? Está se dizendo da clara de ovo, porque a clara de ovo muda por completo esse game. Se liga só, se a gente pega a clara de ovo, por exemplo, que tem na casa de 3 gramas de proteína, olha a diferença. Um ovo inteiro tem 6 gramas de proteína e uma clara de ovo tem 3 gramas de proteína. Quase metade, essa conta é quase 50-50. Se a gente fizer um cálculo de padaria aqui, pessoal, os 80 quilos que a Graciane tem, perfeito? Então, são 80 quilos aqui. Tem algumas dietas, pessoal, a gente falou aqui recomendações para hipertrofia, mas tem algumas dietas voltadas para perda de gordura corporal, mantendo a massa muscular, que são recomendadas quantidades de até 3 gramas para cada quilo de peso corporal. Então, imagina, 80 vezes 3, a gente tem a necessidade, a demanda de 240 gramas de proteína por dia. Se a gente pega essas 240 gramas de proteína por dia e a gente divide pelas 3 gramas de proteína que a gente acabou de ver que tem numa clara de ovo, seriam necessárias 80 claras de ovos para Graciane bater a quantidade de proteína total dela. Elias, mas é inviável, ela falou que come só, entre muitas aspas, 40. É claro, cidadão, porque daí entram outras fontes de proteína na alimentação. Você não come somente ovos, tenho certeza disso. Então nós temos, inclusive como possibilidade de acesso mais fácil para ela no BBB, a gente tem a carne, o peixe, o frango. Então, por exemplo, na questão do peito de frango, na casa de 100 gramas de peito de frango, pronto, ali grelhado, a gente vai ter algo próximo de 28, 32 gramas de proteína. Então tá muito mais fácil, né? Ao invés de você consumir um ovo com 6 gramas, 2 ovos com 12, 3 ovos com 18, 4 ovos com 24, 5 ovos com 30, ao invés de você consumir 5 ovos, você come um peito de frango, você mata esse problema. Se porventura você consumir 2 peitos de frango, aí você já manda essa proteína lá pra cima, né? Leite, queijo, de maneira geral, acredito que também seja de fácil acesso ali no Big Brother Brasil, pra Graciane ter acesso. Não sei se eles têm acesso à suplementação, sendo muito sincero, mas qualquer suplementação de proteínas em pó
poderiam ser alternativas, então a gente pode pensar no whey protein, uma proteína vegana, qualquer uma delas vai cumprir bem o papel aqui para a nossa musa. Nós temos as leguminosas, que provavelmente vai ser uma das coisas mais baratas ali da unidade de medida, eu não sei exatamente a moeda que é do BBB, mas nós temos aqui, por exemplo, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, todas as leguminosas, que é o grupo que denominamos todos esses alimentos, vão servir tão bem, além de servirem carboidratos, além de servirem como fonte de fibras, vão servir também para aumentar essa ingestão de proteínas da Graciane durante o programa. E temos outros alimentos, como por exemplo pão integral, pás de amendoim, que também vão favorecer esse aumento na ingestão de proteína. Então, resumo de ópera, pessoal. A Graciane tem possibilidade de consumir vários alimentos aqui, como a gente viu. A Graciane tem uma quantidade de proteína em relação à sua demanda que não é tão elevada. Se a gente considerar, por exemplo, o consumo de 3 ou 4 ovos, isso já deve ser suficiente. É claro, pessoal, que muito provavelmente a Graciane vai ter um volume de treinamento de força menor no programa. Ela não vai treinar lá como ela treinava aqui fora. Não tem como isso acontecer, até mesmo porque aqui fora ela tem acompanhamento de personal, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza absoluta que ela, na medida do possível, vai treinar o mais pesado que ela conseguir. Mas um treinamento com um treinador é outro nível, é outra pegada, então não tem como ela fazer o mesmo treino. Isso vai fazer também com que, inconscientemente, a quantidade de proteína dela acabe reduzindo, acabe descendo, justamente pelo fato de que a Graciane está com uma demanda de recuperação um pouquinho menor. Então são coisas aqui que nos fazem refletir que a Graciane Barbosa, no final das contas, não está em apuros, pessoal. Graciane Barbosa está bem, tenho certeza que vai viver muito bem por lá, vai ser um programa super tranquilo para ela. Acho muito provável que ela esteja lá com um físico um pouquinho diferente quando ela sair, afinal de contas, como a gente comentou, rotina de treino, rotina de aeróbico, rotina de alimentação vão ter as suas mudanças, mas com o nível de conhecimento que a Graciane com certeza consolidou da nutrição ao longo desses anos, ela vai segurar o shape da melhor maneira possível e vai voltar aqui com gás total, beleza? Pessoal, repito para vocês o convite, se porventura você ainda não deixou o like nesse vídeo e gostou do conteúdo, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não ter mais nenhuma notificação. Tamo junto e até a próxima.